Nesse vídeo, nós vamos estar mostrando um pouquinho mais sobre o sistema supervisório FHDX, né? E vamos estar comentando principalmente sobre a relação que ele tem no que se refere às ordens de serviço entre o sistema supervisório e a HM, né? Para a gente estar dando uma olhada em como tudo isso se encaixa, como tudo isso funciona. Então, eu estou aqui com a minha HM, né? A minha HM é o Entec, e ela já está com o programa carregado. E aqui a gente tem então a tela principal dela. Então vamos lá. Aqui voltando então para o computador, o que eu vou fazer é vir aqui na máquina 1, que é a que está selecionada, e eu vou começar a mostrar então essa ordem de serviço programada. Basicamente como é que ela funciona. Aqui eu vou vir aqui e digitar uma ordem de serviço. Então, colocar, por exemplo, OS 10, 10, 10, né? 10, 10, 10. Aí eu vou colocar embaixo, né? Eu vou dar um Enter, vou colocar, sei lá, o pedido, colocar observações, observações, etc, né? E aí o que acontece? Essa ordem de serviço programada é uma ordem de serviço que quem está no sistema de supervisão consegue mandar para o operador da máquina. Então, no momento que eu clicar aqui nesse ícone verde, se vocês ficarem atentos à tela da IHM, vocês vão ver que aqui no canto superior direito vai aparecer um íconezinho de uma mensagem, né? Então, eu vou clicar. Ó, já apareceu aqui. Então, tem esse ícone da mensagem indicando para mim que eu tenho uma nova ordem de serviço, né? Então, o operador, para ele acessar essa nova ordem de serviço, ele vai vir aqui em supervisão e aqui, nessa tela relacionada ao sistema supervisório, eu vou ter algumas opções. Eu vou ter para digitar a ordem de serviço atual, eu vou ter como digitar um motivo de parada, que eu vou explicar mais para frente, e eu vou ter a ordem de serviço programada. Então, perceba, a ordem de serviço programada ela já apareceu aqui para mim, né? Então, eu posso estar sempre executando, sempre mandando uma nova ordem de serviço programada, e o operador vai conseguir ver ela, né? E aí, vamos lá. Então a gente tem essa nova ordem de serviço programada e junto dela a gente também tem uma função muito interessante que é essa reset autoligada, né? O que que ela significa? Né? Ela significa que quando ela estiver ligada, no momento que o operador trocar a ordem de serviço na IHM, né? Ou seja, que ele digitar que a gente teve uma mudança para uma nova ordem de serviço atual, né? Esses parâmetros aqui, essas variáveis do controle de produção, elas vão ser resetadas, né? Então, tudo que está relacionado aqui a essa parte inferior, né, da minha tela, inferior direita, né, do controle de produção, ele vai ser resetado, né? Então, isso serve para a gente para mostrar que o controle de produção ele é baseado em cada uma das ordens de serviço que a gente tem no momento. Então, eu vou deixar aqui ligado, né? E a gente tem que a ordem de serviço atual não tem nenhuma, né? Então agora eu vou colocar aqui a ordem de serviço que a gente recebeu, lá na IHM. Então, 10, 10, 10, 10, né? 10, opa, 10, 10, 10. E eu vou dar um Enter. No momento que eu der um Enter, ó, vocês podem ver, a ordem de serviço atual, aqui no computador, ela foi para 10, 10, 10, né? E eu tive também um reset desses meus parâmetros aqui, ó. Se você for ver, o último reset foi agora, ó, 8 da manhã e 37 minutos, né? Então, com isso, a gente consegue ter um controle de produção e avaliar para cada ordem de serviço, né, as informações relativas à produção da máquina, né? Se a gente não quiser deixar esse reset ligado, ou seja, esse reset dependendo do controle do operador da máquina, a gente pode vir aqui e desligar ele. Ou ainda, se eu quiser, eu posso utilizar um reset manual, né? Em que aí, nesse caso, a gente reseta todos os parâmetros da máquina manualmente, né? Todos os parâmetros de produção aqui, manualmente. Então, com isso, a gente consegue ter esse controle. Além disso, o que a gente pode estar mostrando também é uma função muito interessante que eu tinha deixado para explicar um tempinho depois, que é basicamente essa daqui, ó. A gente tem aqui então a produção atual e a gente pode observar as horas da máquina em que ela tem um motivo de parada que está sendo apontado, né? E quais são esses motivos? A gente tem o motivo de setup,
o motivo de manutenção e o motivo de intervalo, né, que já foi explicado no vídeo anterior. Mas basicamente para a gente conseguir informar quando a máquina ela está em manutenção, quando ela está em setup ou quando ela está em intervalo, a gente vai vir aqui em HM, nessa própria tela de supervisão, e vai clicar em uma das opções, de acordo com o que estiver acontecendo na máquina. Então, por exemplo, quando eu clicar em manutenção, vai aparecer aqui para mim que a máquina está em manutenção e vai começar a contar essas horas aqui que a máquina está em manutenção. Então, se vocês forem ver, eu vou deixar esse tempo aqui rodando um pouquinho, né? Mas aqui já aparece que eu tenho 2 minutos que a máquina estava em manutenção, né, na minha produção atual. Que eu já estava testando um pouquinho antes aqui. Agora eu vou deixar mais uns 2 minutinhos e aí vocês vão ver que essas horas da máquina em manutenção vão se alterar. E, consequentemente, não vai contar aqui, né, as horas da máquina sem motivo de parada apontado. Porque se eu não deixar nada selecionado aqui e a máquina ela estiver parada, esse tempo aqui vai ser contado, né? Então, basicamente, essa é uma função interessante para a gente formar o motivo da máquina dela estar parada, né? Então, vamos lá. Eu vim aqui, então, na tela principal. E agora eu vou mostrar outra tela que é bem interessante, que é essa tela aqui de status geral. Nessa tela de status geral, a gente vai ter, então, aqui as informações relativas às nossas 14 máquinas, né? E são as informações principais. Então, a gente tem a ordem de serviço atual, se ela está em parada, falha ou automático, e quais são os set points e velocidade atuais dela, né? Então aqui, ó, se vocês forem ver, né, é, só para dar um exemplo, eu vou alterar essa ordem de serviço programada, né? Vou colocar uma OS 1023, só para mostrar mesmo, né? E vou mandar aqui para minha HM. Então vocês podem ver, ó, eu vou voltar aqui, eu vou mandar para minha HM, apareceu aqui o ícone de mensagem, eu vou vir aqui em supervisão e eu já tenho uma nova ordem de serviço programada. Só que essa ordem de serviço programada, ela não é a ordem de serviço atual. Ela é a ordem de serviço para o operador executar posteriormente, né? A ordem de serviço atual, ela vai ser a que efetivamente vai estar sendo mostrada aqui, né? Então, nesse momento, eu ainda tenho a ordem de serviço 10.10.10, né? E se eu vir aqui agora na EHM e alterar para 10.23, né, e dar um Enter, aí sim a minha ordem de serviço atual vai constar aqui, né, que ela é a ordem de serviço do momento atual, né? Então, com isso a gente consegue avaliar todas as ordens de serviço de cada máquina e também algumas informações essenciais sobre ela, né? Se ela está rodando, se ela não está, se ela está com falha, né? E a sua velocidade, né? E se a gente clicar aqui na ordem de serviço da máquina 1, por exemplo, a gente consegue acessar a tela da máquina 1, né? E se vocês forem ver, vocês tinham lembrado que eu tinha deixado as horas da máquina em manutenção, né, acionada, né, que nem está aqui na EHN? Então, ele já contou mais 3 minutos, né? Então, com isso, e, não, e um ponto importante é que ele não acrescentou essas horas da máquina sem motivo de parada apontado, né? Então, com isso, a gente consegue ter um controle muito bom sobre se a máquina estava em manutenção, se ela não estava, né? A gente pode estar, de repente, enviando um e-mail com todos os dados aqui dessa produção atual. E com isso a gente consegue ter informações bem relevantes sobre quando que a máquina está parada e qual é o motivo de parada, né? Basicamente, esse foi o vídeo, então, explicando sobre a relação basicamente entre as ordens de serviço, né? E aquilo que vai ser mostrado para o operador na IHM, né? Então, basicamente, esse foi o vídeo explicando. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, é só mandar para o corpo técnico da Vettel que a gente sempre vai estar à disposição. Bom dia, boa tarde a todos. Eu vou estar mostrando aqui uma informação rapidinha, né, de uma alteração que a gente fez para melhorar o programa, que basicamente foi o seguinte: agora o operador, quando ele receber uma ordem de serviço, né, a gente vai poder estar avaliando se essa mensagem ela foi aberta ou não pelo operador. Então, como é que vai funcionar? Imagine que eu venho aqui, estou no meu computador, e vou digitar então uma ordem de serviço programada para ele. Então, OS.1020 10, 12, 20, 20, 30, vai, tanto faz. Eu vou clicar aqui
no meu ícone verde, então, para enviar essa mensagem para o operador, né? Deixa eu só abrir antes, estava já executando os testes. Vou voltar. Agora o que eu vou fazer então é clicar no ícone verde e mandar essa ordem de serviço para o operador. No momento que eu clicar, vai aparecer aqui então o meu ícone de que uma nova ordem de serviço foi enviada, né? E aqui essa ordem de serviço foi enviada. Só que imagine que o operador está executando a operação na máquina, ele está fazendo outras coisas e ele não abriu a mensagem, né? Ele não abriu essa nova ordem de serviço programada. Então, para garantir isso, para quem estiver avaliando o nosso sistema supervisório, né, a gente vai ter uma mensagem aqui que diz assim, ó, mensagem não aberta. Ou seja, ela está informando para a gente que a mensagem ela não foi aberta pelo operador e, portanto, teoricamente, ele pode não ter visto essa mensagem. É uma forma de a gente estar supervisionando de que o operador ainda não viu essa ordem de serviço programada. No momento que eu vim aqui na minha HM e clicar na aba de supervisão, eu vou clicar e, consequentemente, essa mensagem ela desaparece, porque, consequentemente, o operador vai estar na tela que informa a ordem de serviço programada e ele vai obrigatoriamente ver essa mensagem, né? Então, com isso, a gente vai ter, então, uma forma de estar avaliando se essa ordem de serviço ela já foi vista pelo operador ou se ela ainda não foi vista pelo operador, né? E outra questão também interessante é que se por algum motivo o operador já estiver nessa tela, né, que é a tela que informa a ordem de serviço programada, e eu vim aqui no meu computador, né, eu vou colocar uma nova ordem de serviço então. Ordem de serviço 90, 90, 19, 19. Né? Vou colocar aqui, sei lá, pedido, tal, descrição. Eu vou clicar então no meu ícone verde para enviar essa ordem de serviço. Perceba, aqui já apareceu a ordem de serviço para o operador, né? Só que ainda uma questão importante é que mesmo que tenha aparecido, ele pode não ter visto, né? Ele pode estar operando a máquina e pode não ter visto que teve alteração nessa ordem de serviço programada. Então aqui, da mesma forma, vai aparecer para a gente que a mensagem ela ainda não foi aberta. E aí o que o operador precisa fazer ele vai voltar na tela principal e aí aqui vai estar informando para a gente que tem uma nova ordem de serviço programada, né? E aí ele vai vir de novo na tela de supervisão e agora sim, a gente tem uma confirmação de que ele viu que tinha uma nova ordem de serviço e, consequentemente, agora ele leu essa ordem de serviço nova, né? Então, esse foi um recurso que foi adicionado para trazer mais segurança e confiabilidade quanto a essa questão das ordens de serviço programadas. Obrigado a todos. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem alguma informação, é só estar consultando o corpo técnico da Vedder, que nós estamos à disposição.